tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. É sempre bom poder te encontrar todos os dias por meio dos áudios que te envio durante a semana e aos domingos este pequeno vídeo para meditarmos, rezarmos a Sagrada Palavra de Deus. Te convido sempre, ao receber meus áudios e este vídeo, que você não esqueça de se inscrever se não é inscrito, de convidar pessoas para se inscrever no canal do Padre Gildenor, deixar sempre seu like, acione o sinozinho para sempre que eu postar os novos vídeos você possa receber, ser acionado também. É uma alegria poder entrar na sua casa e com você poder rezar a Palavra de Deus. Pois bem, desde o século III, a liturgia une as mesmas celebrações, as duas celebrações que nós conhecemos como as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, como mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã, pela sua autoridade, e simbolizam todo o colégio apostólico, tanto Pedro como Paulo. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus chama Pedro e confia a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado, Pedro no caso. E como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a igreja para o povo gentil. É Pedro que abre a igreja para acolher os cristãos vindo do paganismo. E Pedro está mais ligado à questão organizacional da igreja enquanto estrutura. É o nosso primeiro Papa, é a pedra angular, digamos assim. É sobre esta pedra que está a pedra por excelência, Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos Paulo de Tarso, assim conhecido, perseguidor muito ferrenho da Igreja de Cristo, se converte no caminho de Damasco, como nós conhecemos pelo evangelista Lucas. A partir daí, dessa sua conversão, a sua vivacidade e brilhantismo inconfundível que todos nós conhecemos são postos a serviço do Evangelho. Ou seja, Paulo de perseguidor se torna um grande, zeloso apóstolo da Palavra de Deus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos ver Paulo que abraça inconfundivelmente a missão. Paulo, portanto, está mais voltado e é conhecido como o homem da missão. Aquele que abraça o Evangelho e sai de Jerusalém e vai por todas as cidades redondezas de Jerusalém, levando a palavra de Deus especialmente ao povo pagão, aos gentios. Portanto, devemos a Paulo o gosto, o apego pela missão, além da sua bela contribuição teológica sobre o ressuscitado Jesus Cristo. Paulo é o primeiro a escrever sobre Jesus, o ressuscitado, 50 anos após a sua ressurreição, que ninguém havia escrito nada sobre Jesus. Paulo é o primeiro que vem escrever para a comunidade cristã sobre o ressuscitado Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos e irmãs, falar dessas duas colunas da igreja é falar da organização da igreja na figura de Pedro e da igreja que se expande, que se dissemina o Evangelho
na figura de Paulo. Na leitura primeira de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós encontramos esta passagem que se refere justamente a Pedro, que ali naquela perseguição de Herodes Agripa aos cristãos, aproveita para tentar calar a voz de Pedro, que estava incomodando o império. Por isso prende Pedro e certamente iria logo sacrificá-lo, matar. Quando Pedro está, portanto, ali preso numa prisão de segurança máxima, o Espírito de Deus vem ao encontro de Pedro. Enquanto isto, a igreja rezava dia e noite na intenção de Pedro. E é justamente nisto que, então, Deus, escutando o clamor do seu povo, vem ao encontro do seu escolhido e faz com que Pedro saia daquela prisão sem nenhum tipo de violência, e Pedro logo se dá conta que ele não está sonhando, mas aquilo é uma realidade. A mão de Deus que vem ao encontro dos seus escolhidos, que não os abandona, mas os assiste e os conduz ao caminho da liberdade. Pedro, portanto, experimenta esta docilidade de Deus, e um Deus que não o abandona, mas está presente em todos os momentos. É assim que o anjo liberta Pedro daquela morte que era certa. Ou seja, Deus faz com que Pedro tenha mais tempo para evangelizar e levar assim a vida, levar assim o testemunho do ressuscitado Jesus Cristo. O evangelho que nós hoje meditamos, amados e amadas, é Mateus 16, versículo de 13 ao 19, muito conhecido por todos nós. Naquele tempo, Jesus, ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse-lhes em resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante ver neste evangelho esses dois momentos muito visíveis na pedagogia do evangelista Mateus. A primeira parte do texto, nós olhamos aqui a resposta de Pedro acerca da messianidade de Jesus. Quando Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a segunda parte do texto está retratando justamente a promessa do primado de que Jesus confere a Pedro. Pedro que assume uma responsabilidade a partir do testemunho que dá de Jesus Cristo. Pois bem, a primeira parte do texto, Jesus escuta o que as pessoas lá fora pensam a seu respeito e relaciona muito bem Jesus com os grandes profetas. Mas Jesus é muito mais do que os profetas. Ou seja, as pessoas já absorveram alguma coisa sobre o Mestre, mas Jesus é mais do que isto. Agora Jesus quer saber a impressão dos seus, daqueles que estão mais próximos. E vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Feliz és tu, Simão, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, feliz és tu, Simão, porque não foi um livro, um estudo intelectual que te fez chegar a esta resposta, mas a inspiração de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, que te fez dar esta resposta. Ou seja, foi Deus quem agiu em ti, para que desse esta resposta. Ou seja, a ação de Deus é perceptível na própria resposta de Pedro. Por esse motivo, vem a segunda parte do texto. Ou seja, por deixar ser guiado, conduzido, impelido pelo Espírito Santo de Deus, assume agora uma responsabilidade, Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, portanto, assume este papel de coluna da igreja, para assim manifestar o amor de Deus e ser esse testemunho de Jesus Cristo junto às pessoas. Assumir essa responsabilidade é ser, portanto, canal da graça e da misericórdia de Deus. E é isto que Jesus descreve muito bem. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Pedro, portanto, agora é responsável, é o mordomo do amor, da misericórdia. É aquele que tem o papel de fazer com que a igreja seja a igreja da misericórdia, do amor. Ou seja, ser canal, um braço de Deus, trazendo e mostrando ao mundo o rosto de um Deus misericordioso e amoroso. Portanto, celebrar Pedro e Paulo é celebrar a misericórdia, é celebrar o amor de Deus. Assim, nós podemos concluir com o texto de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4, 2 Timóteo, que vem nos trazer este belo relato, testamento de Paulo, podemos dizer assim. Ou seja, esse texto que vem nos trazer esse testemunho fiel de alguém que não fugiu da sua responsabilidade, mas abraçou. Mesmo que as pessoas tenham desaparecido, Paulo, assim como viveu intensamente a sua missão, também entrega a sua vida. E é isto que ele vem falar neste texto, ou seja, vivenciar, sentir o abandono das pessoas na hora da morte pelos irmãos, mas não se sentir uma vítima, mas confiar inteiramente a Deus, ou seja, Deus não abandona. E assim Paulo vai dizer, guardou a fé e cumpriu sua vocação missionária com fidelidade e com amor. Quer morrer como viveu, isto é, como verdadeiro lutador, uma vez que entregou a Deus e aos irmãos a sua vida. A vitória é certa e Paulo não tem dúvida desta vitória, porque a sua vida toda foi confiada a Deus e ele sabe que Deus não abandona aqueles que a ele se entregam. Por isso, celebrar Pedro e Paulo é alimentar e fortalecer o seu chamado, a sua vocação. E como essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, nós possamos também edificar a igreja de Jesus Cristo em todos os lugares, na sua família, no seu trabalho, neste mundo em que nós vivemos. Que Pedro e Paulo interceda por nós e nos faça cada dia cidadãos e cidadãs do céu. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.